chamado Timeu. Mas só que a Bíblia não vai especificar quem era esse Timeu. Mas o historiador Flávio Joséfo, o historiador que chegou mais próximo da igreja, ele estudou a respeito desse Timeu. E segundo a história de Flávio Joséfo, vai dizer que Timeu, meus irmãos, ele era um forte general. Um general bem sucedido naquela época, que serviu a Israel na unidade de Betel. E que ele, se aposentando do seu cargo, ele começou, meus irmãos, a levantar um forte comércio naquela época. E esse forte comércio, meus irmãos, fez que Timeu virasse um homem bem sucedido, visto bem pelo povo. O povo, meus irmãos, aleluia, elogiando Timeu. Mas só que chegou um momento que quando Roma, eles entraram em Jerusalém pela Palestina, ali a Bíblia vai dizer que o imperador naquela época, ele confiscou, meus irmãos, as mercadorias de Timeu e tirou o seu soldo. Vocês vão entender. Timeu, meus irmãos, pelo fato de ele perder sua aposentadoria, ou seja, ele não tinha direito a mais nada. E sabia, meus irmãos, que Timeu era pai de Bartimeu, ou seja, a herança que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, era pai de herança de Bartimeu. Mas só que quando os imperadores, os romanos, confiscou a mercadoria de Timeu, cortando a sua aposentadoria, ele virou um rebelde. Ele se rebelou contra o Império de Roma. E sabemos que esse Império de Roma vai representar o último pé da estátua que Nabucodonosor sonhou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui, segundo a Bíblia Sagrada, nós podemos analisar, meus irmãos, que Jesus ele disse o quê? Se te derem um tapa no rosto, ofereça a outra parte. Se te roubarem a túnica, dê a outra. Ou seja, o Evangelho de Cristo é você não dar vazão à violência. É você não dar vazão, meus irmãos, o que o diabo ele tenta implantar na tua vida para você pecar contra Deus. Mas só que nós temos, meus irmãos, que parar para analisar que esse Timeu se rebelou contra o Império de Roma. Então Roma começou uma cassação sobre esse Timeu, prendeu ele, prendeu Timeu. Ele já estava dando dor de cabeça para os romanos. Mas só que, meus irmãos, nós podemos parar para ver que Timeu ele foi morto. E sabe que morte? Crucificado. Porque a cruz naquela época servia como instrumento de tortura para torturar os bárbaros, para torturar os rebeldes, para torturar os que roubavam. Ou seja, eles morriam crucificados. Mas só que Timeu não, meus irmãos. Timeu ele se rebelou, porque Roma confiscou a sua mercadoria. E ali, meus irmãos, sabia, meus irmãos, que pelo fato de Bartimeu não ficar tão revoltoso contra o pai, sabe o que os romanos fizeram? Pegaram ele, cortaram seus olhos e deram uma capa romana para ele mendigar. Porque ali em Jerusalém, ali, meus irmãos, por aquela cidade, o mendigo só poderia pedir esmola se tivesse uma capa romana. Mas só que esse Bartimeu ele ia receber um grande milagre, porque ele já era mendigo. A Bíblia fala que ele sentava à beira do caminho e ficava mendigando. Ele ficava ali, meus irmãos, aleluia, mendigando, pedindo esmolas. Mas no profundo, no oculto, sabe o que ele tinha? O Espírito Santo de Deus que estava esperando o mestre. Sabe o que Deus está dizendo aqui para a igreja? Que independente, meus irmãos, da situação que você vive, das perseguições, das calúnias, as pessoas te apontando, te criticando, ninguém sabe, meus irmãos, o propósito que você tem com Deus no seu oculto. Somente Deus conhece o teu caráter, a tua personalidade. Só Deus conhece a tua fé. E aqui vai dizer que estava sentado junto ao caminho mendigando. Ele estava ali, meus irmãos, sem esperança. Ele estava ali, meus irmãos, triste, abatido. Porque apesar de tudo, a miséria, ela vai nos dar, meus irmãos, uma situação de tristeza. Ninguém gosta de passar fome. Ninguém gosta, meus irmãos, de passar por situações desagradáveis. O que nós gostamos de ter é a nossa vida boa. E essa vida boa só conseguimos quando encontramos Jesus Cristo. Porque, meus irmãos, aqui vai dizer que ele era mendigo. E quando nós pegamos para analisar num alto simbológico, a miséria, a mendigaria, o lamaçal vai representar o pecado. Até o momento Bartimeu não conhecia, na verdade profunda, a palavra de Deus, mas também ele era filho de Abraão. E aqui, meus irmãos, vai dizer que Jesus, meus irmãos, ele começou a passar ali, aquela multidão acompanhava. E ele começou a dizer, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Sabe o que Deus está falando aqui? Todos nós temos uma necessidade espiritual. Todos nós temos uma necessidade de conversar com Deus no particular. Porque saber, meus irmãos, que o problema está em reconhecermos a nossa necessidade e trazermos à tona. Ou seja, você não vai falar do homem, você não vai confiar no homem, você não vai confiar à sua esquerda, à sua direita, você vai confiar em Jesus. Porque tem momento na sua vida que é necessário você estar com o seu joelho dobrado e se entregando a sua vida para Jesus. Às vezes essa situação de tristeza, de depressão, de calor que você está sentindo, você desabafa, você fala para lá, mas esquece de Jesus. E a Bíblia fala que Jeremias, ele disse, aleluia, que maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e abate seu coração do Senhor. O que está dizendo aqui? Que maldito é minha irmã? Não. Que maldito é meu irmão? Não. Que maldito é meu amigo, minha amiga? Não. Maldito é aquele que confia no céu e em si próprio. Maldito é aquele que quer fazer tudo pelo seu braço e não entrega na mão do Senhor para que Deus venha resolver os seus problemas. José Carey, meus irmãos, certa vez disse: a intensidade do nosso clamor a Deus é diretamente proporcional ao peso do fardo que carregamos. Às vezes você está na sua casa, você vem aqui nessa noite, mas só que está cheio de peso nas suas costas. A solidão está tão grande, a tristeza está tão grande, aleluia. E também, meus irmãos, você olha para o Senhor e fala: Senhor, o que está acontecendo? Tem misericórdia de mim. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais entrar nessa depressão, eu não aguento mais ser perseguido. E a única coisa que você tem que fazer é o quê? É se refugiar em Deus. É você se refugiar naquele que pode lavar a sua alma, que pode lavar a sua vida. Porque saber, meus irmãos, que precisamos reconhecer a nossa depravação para que possamos ser por Ele tocados. Bartimeu estava ali. Bartimeu, meus irmãos, ele creu, meus irmãos, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Senhor, a minha situação está complicada, Senhor. A minha vida está de cabeça para baixo, eu não consigo enxergar, eu só enxergo trevas. Pessoas se levantam contra você e falam: o que está acontecendo? Pessoas te caluniam, você fala: o que está acontecendo? E você só quer apenas buscar um refúgio. Salmos 46 vai dizer que o Senhor, nosso Deus, o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Se você está angustiado, meu irmão, se você está angustiado, minha irmã, tenha certeza que Deus pode dar um refrigério para a sua alma. Tenha certeza que Deus, meus irmãos, Ele pode mudar a sua história de um dia para o outro. Porque, meus irmãos, nós podemos analisar, meus irmãos, que todos nós temos que enxergar o nosso pecado para que possamos receber a graça do Filho de Deus. Pastor Mateus, como assim receber a graça? Arrependimento. Irmãos, quando nós olhamos graça, ela vai significar o favor não merecido. Se você acha, meus irmãos, que nós podemos estar aqui, nós não somos dignos nem de estar nessa igreja. Mas só que o apóstolo Paulo disse, diga aleluia, que diz, meus irmãos, que na verdade, meus irmãos, a Hebreus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se vê, e por elas os antigos alcançaram o testemunho. Saber, meus irmãos, que a fé, ela foi um dom que Deus nos deu. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não veio de vós, mas é dom de Deus. Aqui, meus irmãos, Bartimeu, ele creu. E no meio das dificuldades, no meio, meus irmãos, das provações, ele achando, meus irmãos, que na primeira oportunidade Jesus iria ouvir. Mas só que não, sabe o que Jesus faz? Clama mais um pouquinho, desce mais um pouquinho. Mas enquanto você está clamando, a multidão vai se levantar contra você. Quando você está orando por alguém, aleluia, que está numa situação complicada aí nessa vida, as pessoas vão se levantar para você e vai dizer: já era, isso aí já era, é só morrer, o diabo levar, essa daí não tem mais jeito. E as pessoas te criticando: você é filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, meus irmãos, saber, meus irmãos, que Jesus, Ele sempre prepara a situação para nós, meus irmãos, se achegarmos mais a Ele. Eu vou dizer algo aqui.
você vai ter uma oportunidade. Mas só que nessa oportunidade você tem que aproveitar a oportunidade. Apenas uma escolha que você vai fazer. Quando Jesus, meus irmãos, ele se aproxima de você, primeiramente, antes de você pedir para ele, seu coração tem que estar arrependido. Porque aqui Bartimeu falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. E quando pediu misericórdia para Deus, todos nós, meus irmãos, somos ouvidos por Deus. Porque o coração quebrantado, o coração, meus irmãos, contrito, o coração, meus irmãos, angustiado, se nós temos que se derramarmos na presença de Deus e falamos: Jesus, tenha misericórdia de mim, Ele vai descer e vai ouvir a tua oração. Mas é necessário arrependimento. Se nós estivermos diante de Deus, e se Deus, meus irmãos, tirasse tudo o que está em nossa cabeça aqui, o que nós pensamos 24 horas por dia, por mais que você tenha aparência de santo ou santo, se Deus pegasse tudo e botasse a tona na frente do povo, você ia ser envergonhado. Agora por quê? Porque nós somos ser carnais. Isso aqui se corrompeu quando o pecado entrou no Éden. Porque, meus irmãos, tem pessoas que se dizem santo demais, que escondem, que julgam, que criticam. Mas só que nós podemos parar para analisar que não adianta nada ter santidade se não tem a vida purificada por Deus. Existe crente ladrão, existe crente, meus irmãos, que fica furtando, mentindo. Existe crente, meus irmãos, que perdeu, aleluia, totalmente o temor de Deus. Mas só que aqui não, meus irmãos. Bartimeu, meus irmãos, aproveitou a única necessidade para pedir, meus irmãos, para que Deus desse o seu milagre. E saber, meus irmãos, que através disso Bartimeu, meus irmãos, ele foi ouvido. Mas só que primeiramente, no versículo 48 diz: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que só Deus pode enxergar o coração. Só Deus, meus irmãos, pode sondar o que você sente. Se tem alguém que olha, te critica, se tem alguém que olha e olha para você, e muitas vezes acha que está tudo certo e não está, a pessoa às vezes estender suas mãos, quer te derrubar mais. Mas só que, meus irmãos, tem certo tipo de situação que nós devemos estar sozinhos com Deus. Porque aqui, meus irmãos, Bartimeu, ele estava, meus irmãos, sozinho. Ele buscou a Jesus sozinho. Independente das dificuldades, das calúnias, ele buscou a Deus. Mas só que a multidão se levantou. A multidão, meus irmãos, olhou para Bartimeu e começou a dizer: Bartimeu, ele não vai te ouvir, Bartimeu. Pare de clamar, o mestre não te ouvirá. Sabe o que é isso? Às vezes você pode olhar para um filho seu que está nas drogas, que está no tráfico, na prostituição, e sabe o que acontece? As pessoas falam: aquele ali não tem mais jeito não, melhor tu parar até de orar. Mas tenha certeza que quando você ora, Jesus Cristo não ouve a sua oração. Jesus Cristo, meus irmãos, ele atenta para você. Porque não tem multidão, meus irmãos, não tem inferno, meus irmãos, que vai impedir a sua adoração. E essa oração chega no céu, aleluia. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: só Deus pode enxergar o coração. E o coração, ele só pode se enxergar sozinho. Sabe por quê? Porque só Deus sabe, meus irmãos, o que trabalha aqui dentro. Às vezes você está sentindo numa situação tão complicada que você fala: o que está acontecendo? Mas o seu coração sabe. E segundo, meus irmãos, às vezes o coração aqui na Bíblia é a cabeça. Como assim, pastor Mateus? Que é daqui que provém os maus pensamentos, é daqui que provém a cobiça, é daqui que provém a avareza. Porque se você fechar seu olho, você não vai enxergar nada. E o que vai acontecer? Você não vai cobiçar nada. Então é isso aqui, muitas vezes o coração que a Bíblia diz: do pensamento do homem sai todas as coisas imundas que nós podemos imaginar. O que? Homicídio,
prostituição, lascívia, adultério, fornicação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sabe que nós somos falhos. Ah, mas Mateus, como é que Jesus não conseguiu pecar? Como é que Jesus não conseguiu se sentir uma atração por ninguém? Porque ele era sem pecado, ou seja, ele não veio através de uma relação sexual entre homem e mulher. Ele veio direto, gerado pelo Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que quando Adão estava lá no Éden, Deus ele falou: olha só, botarei querubins na porta do Éden, para que eles não comam da árvore da vida e vivem para sempre. Agora por quê? Porque, meus irmãos, Deus sabia, se eles comessem da árvore da vida, eles iriam viver eternamente. E a árvore da vida é quem? É Jesus Cristo. Ele está no começo, ele está no fim. João capítulo 1 vai dizer, aleluia, que da seguinte forma, meus irmãos, que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida e a vida à luz dos homens. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Sabe o que é? Hipocrisia. E quando, meus irmãos, aqui vai dizer que a multidão repreendia Bartimeu, sabe o que Deus está dizendo aqui? Que no meio dessa provação não é para você se calar, não. Que no meio, meus irmãos, dessas perseguições, dessas calúnias, não é para você se calar, não. No meio da luta é para você adorar. No meio da luta, meus irmãos, é para você clamar mais. Até porque o Davi disse em Salmos 23: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Deus vai preparar uma mesa perante os seus inimigos. O seu inimigo, meus irmãos, não é seu irmão, sua irmã. O seu inimigo, meus irmãos, não é, meus irmãos, o político não é, meus irmãos, alguém aí, mas o seu inimigo é o diabo. E é ele que vai ser derrotado, é ele que vai ser extinto, é ele que vai para o lago de fogo, e você e toda a sua casa vai dizer: nós servimos ao Senhor, aleluia. Abaracaba do céu. Ele estava buscando a Deus sozinho. Sei que nós pedimos oração para todo mundo. Sabe por quê? Porque não queremos orar. Deus, meus irmãos, ele pode até ter misericórdia, mas só que quando algo acontece assim na sua vida, é porque Deus ele está esperando uma oportunidade de você dobrar o seu joelho para ter um particular com você. Porque, meus irmãos, todos nós sabemos que a palavra de Deus está repleta de histórias de homens e mulheres que buscaram o Senhor sem o apoio de sua família e seus amigos. Tem muitas pessoas que buscam Deus sozinhas. Ah, eu vou para o monte, eu vou lá buscar no monte, vou consagrar a minha vida, eu vou para a igreja sozinho, porque eu creio que a minha vitória vai ser certa, eu vou trazer essa bênção para a minha família. Eu sei que minha casa vai estar totalmente correta, porque o diabo está tentando acabar com tudo. O diabo está tentando destruir a felicidade da minha família. O diabo está tentando se levantar, e muitas vezes eu quero ajudar e não pode. Mas só que Jesus, meus irmãos, ele falou para você ter um bom coração, e o coração dele é o coração de Cristo, é o coração da aleluia de Deus. Sabe, meus irmãos, eu vou dar um exemplo do que aconteceu que ia buscar Deus sozinho. O exemplo é Zaqueu, né, varão? Jesus lá em Jericó, ele pegou, subiu na figueira, e sabe o que disse? Zaqueu, meus irmãos, ele era de pequena estatura, mas só que tinha uma grande multidão. Ou seja, a multidão aqui na Bíblia é sempre impedimento. Mas só que ele viu uma figueira, ele subiu para ter um encontro com Jesus. Sabe o que é isso aqui? Ele decidiu buscar a Jesus sozinho. Mas quando ele encontrou, Jesus falou: agora desce. Você já me encontrou, você já me viu, agora é hora de descer. Porque se você descer nessa noite, eu vou entrar na sua casa e vou mudar a sua história. Aqui, meus irmãos, nós podemos parar para ver, meus irmãos, que através disso, meus irmãos, que ele, meus irmãos, recebeu a vitória. Jesus Cristo, meus irmãos, entrou na casa dele, e também de uma verdadeira adoradora, que buscou a Deus sozinho. Quem? A mulher do fluxo de sangue. Enfrentou o quê? Mais uma multidão. E ela creu lá no seu milagre para que eu tocasse nas bandas das vestes do Senhor. E quando ela tocou, mesmo na banda das vestes de Deus, ela foi curada. Sabe o que é isso? Jesus está dizendo bem aqui: se você me buscar de todo o seu coração,
se você me buscar de toda a vontade, se você me buscar de todo o propósito, eu vou ouvir sua oração. A multidão, ela repreendia Bartimeu, mas só que no meio dessa repreensão, Bartimeu começou a clamar mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Bartimeu não se calou enquanto não chamou a atenção de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a vida cristã é uma vida difícil. Quando decidimos seguir a Jesus, se levanta, meus irmãos, inúmeros obstáculos. Se levanta, meus irmãos, inúmeras muralhas. Se levanta, meus irmãos, inúmeros impedimentos para que nós não viemos se aproximar dele. Mas só que, meus irmãos, nós podemos analisar que quando Jesus, ele ouviu no meio dessa tribulação a voz de Bartimeu, ele fala, e Jesus parando, disse que o chamasse. Eles chamaram o cego. Opa, olha esse mistério que Jesus deu. Disse que Jesus parou, que Jesus, meus irmãos, parou tudo que ele estava fazendo. Para quê? Para ouvir a oração daquele que estava sendo criticado. Sabe o que está dizendo aqui, meus irmãos? Que muitas vezes ele para tudo que está fazendo para poder te ouvir. Mas só que o que mais chama atenção, vocês vão entender, vocês vão pegar, que ele falou, meus irmãos, para alguém da multidão chamar ele. Sabe aquela pessoa que criticou seu filho? Sabe aquela pessoa que criticou a sua filha, ou te criticou porque você ainda não está, porque seu filho ainda não é crente, sua filha ainda não é crente, falou que não tinha mais jeito? Sabe o que vai acontecer? Vai chegar mais à frente que Jesus vai mandar essa pessoa chamar seu filho para poder orar. Porque, meus irmãos, nós podemos parar para ver que o próprio da multidão que criticou Bartimeu, esse Jesus enviou para poder chamar Bartimeu. Sabe por quê? Porque quando Deus resolveu fazer obra na vida dos seus, e aqueles, meus irmãos, que criticavam Bartimeu, agora, meus irmãos, chamou Bartimeu para poder fazer oração por eles. Porque, meus irmãos, eu continuo dizendo que quando nós seguimos a Jesus Cristo, nós temos todo o poder suficiente contra o adversário. Nós temos todo o poder suficiente contra a astuta cilada do diabo. Jesus, ele diz aqui para você, independente do seu clamor de misericórdia, independente do seu clamor, aleluia, de tristeza, Jesus vai parar tudo que ele está fazendo para poder ouvir sua oração, aleluia. E Bartimeu foi até Jesus e disse: abri a vara que ele, lançando de ti a sua capa, levantou, foi ter com Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele lançou de si a sua capa. E saber, meus irmãos, aleluia, que Bartimeu, meus irmãos, ele começou a renunciar àquela vida de miséria que ele levava. Ele começou, meus irmãos, a renunciar à vida de mendigaria que ele levava. Quando nós podemos analisar a capa aqui na Bíblia, vai representar a capa do pecado, que te deixava na miséria, que te deixava, meus irmãos, no fracasso, que te deixava, meus irmãos, aleluia, sendo escravo do diabo. Mas só que quando Jesus manda te chamar, você lança tudo por terra e vai ter encontro com Jesus para ter vestes novas. E saber, meus irmãos, que aqui vai dizer que Jesus começou a olhar para Bartimeu e dizer: o que queres que te faça? Bartimeu, ele tinha muitas necessidades. Ele não tinha casa, ele não tinha amigos, ele não tinha dinheiro, ele não tinha carro, ele não tinha cama, ele não tinha geladeira, ele não tinha nada. O que Bartimeu tinha? Críticas. O que Bartimeu tinha? Misérias. O que Bartimeu tinha, às vezes, ali o resto de lixo para comer. Mas só que quando você conhece Jesus Cristo, ele te dá uma oportunidade para você se levantar. O que queres que te faça? Ele poderia: Senhor, eu quero uma casa porque eu estou na rua.
Senhor, eu quero um carro porque eu estou a pé. Senhor, eu quero cobertas para vestir. Eu quero roupas. Mas só que não. Todos nós temos uma necessidade para que Deus venha abrir a nossa visão espiritual. Ele poderia, meus irmãos, aproveitar toda essa oportunidade. Ele poderia escolher uma vida social melhor. Ele poderia adquirir muitas riquezas. Mas só que não, meus irmãos. Mas ele sabia que a sua maior necessidade era a restauração da sua visão. E quando, meus irmãos, nós podemos parar para analisar, aleluia, a restauração da visão, nós podemos ver que nós temos que falar para Deus: Senhor, antes de me abençoar, me dê sabedoria e me faça enxergar o mundo da sua palavra. Porque, meus irmãos, mais do que qualquer outra coisa, precisamos, meus irmãos, que Deus Ele nos restaure. Que Deus restaure a nossa visão espiritual. Quantas pessoas estão, meus irmãos, recebendo setas, ficando enfermas? Quantas pessoas, meus irmãos, não enxergam que só tem coisa que somente Deus pode mudar? E Deus, Ele diz: aproveite a única oportunidade que Ele te dá para poder você receber a sua vitória. Quando Jesus se voltar para você, quando Jesus te dá uma oportunidade, pensa bem no que você vai pedir. Pensa bem no que você vai falar. Pensa bem da forma que você vai agir. Porque às vezes tem situações que o materialismo não vai salvar. Mas sim, meus irmãos, uma vida em santidade, uma vida reta, consagrada ao nosso Deus. Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que Bartimeu, meus irmãos, ele falou: mestre, que eu tenha vista. E Jesus, meus irmãos, atentou a oportunidade para que a visão de Bartimeu fosse aberta. E sabe o que ele disse? Vai, a tua fé te salvou. Se você acha que eu estou aqui, e você acha que eu te curo, e você acha que eu expulso o demônio, você não. É no nome de Jesus. A mesma luta que muitas vezes eu passo, você passa. Muitas vezes as situações que você vive, eu posso estar vivendo pior. Mas se você vive uma situação assim, é porque Deus está te preparando para uma vitória maior. Se você está sendo perseguido, se você está sendo afrontado, Deus, meus irmãos, está preparando uma situação pior para poder te abençoar. Eclesiastes capítulo 7, primeiro em diante, vai dizer que é mais fácil estar numa casa de luto do que uma casa com banquete. Porque na casa de luto nós vimos o fim da vida dos homens e pegamos aquilo para nós. Ou seja, ele não deu valor, mas eu vou dar porque eu quero ser salvo. Mateus, que situação é essa que você está falando? Eclesiastes capítulo 7, verso 3. É mais fácil uma tristeza no rosto do que um sorriso, porque na tristeza nós se mostramos mais sinceros e quebrantados diante de Deus. Por isso que Deus, Ele permite essa luta na sua vida, meu irmão. Por isso que Deus, Ele permite essa luta na sua casa, para você entender que sem Ele nada você pode fazer. Se com Jesus está difícil, se com Jesus, meus irmãos, nós passamos por certo tipo de situações que são complicadas, imagina sem a presença dEle, meus irmãos. Imagina sem a presença de Jesus. Pastor Mateus, eu estou desempregado. Pastor Mateus, a minha casa está um inferno. Mas se você deixar esse Jesus, pode piorar a situação mais ainda. Porque você sabe que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Para terminar, para concluir, a Bíblia vai dizer que Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Ele logo viu Jesus a seguiu pelo caminho. Ele logo viu Jesus e ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele recebeu esse grande milagre. Ele recebeu, meus irmãos, essa grande bênção. Ele recebeu, meus irmãos, essa aleluia, essa cura divina. Mas só que eu quero, amar, aleluia, profetizar para a igreja que essa tribulação, o diabo não vai prevalecer sobre a sua vida.
que no meio dessa provação, Jesus Cristo, Ele vai andar no vale da sombra da morte com você, e a vara e o cajado dele vai te sustentar, e você vai glorificar o nome de Deus. Para concluir, eu gosto também um pouco de falar sobre Davi. Salmos 23. O Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz verdes pastos, que em muitas águas tranquilas refrigera minha alma por amor do seu nome. Ou seja, Davi estava sendo perseguido, estava sendo caluniado, estava sendo açoitado, mas só que, meus irmãos, Davi ele não desistiu. Ele recebeu uma promessa. Sabe o que Deus fala aqui hoje? Ele tem uma promessa, mas nessa promessa você primeiramente vai ser provado para poder receber essa grande vitória. Não foi do dia, não foi da noite para o dia que Davi, meus irmãos, se assentou no trono. Ele passou por um processo de batalha. Ele passou, meus irmãos, por um processo de libertação. Ele passou por um processo, meus irmãos, de preparação. Aí depois que ele assumiu a promessa, e quanto tempo levou? 40 anos. Se Deus te prometeu, descansa no Senhor que vai concluir. Quero concluir tudo. Independente de tudo que você está vivendo até aqui, você entrou nessa igreja porque sabe que Jesus está nesse lugar para poder confortar seu coração. Você hoje pode estar passando por essa